Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Então, hoje eu vou fazer um vídeo complementar para esclarecer algumas questões relacionadas ao cálculo de frete na página do produto. Então, eu verifiquei que tem várias pessoas que estão comentando que não estão conseguindo configurar, que está acontecendo alguns problemas relacionados a não aparecer os métodos de frete. Enfim, hoje basicamente eu vou dar um overview de como configurar no e-commerce e deixar de maneira que funcione o plugin, né? E dar algumas dicas relacionadas aos correios também e como configurar ali os correios, as classes de entrega, os métodos de entrega padrões, PAC, SEDEX, enfim, e alertar algumas questões. Então, basicamente, eu criei uma loja teste aqui, né? Que ela tem a instalação padrão aqui do WordPress com um tema Astra, que é um tema bem simples também, tá com um layout bem, como vocês podem perceber, bem simples aqui. E eu instalei o e-commerce também, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Instalei o e-commerce e o e-commerce Correios, né? Aquele desenvolvido pelo Claudio Sanches, né? Que é um desenvolvedor bem ativo aí na comunidade do e-commerce, né? Inclusive ele trabalha no e-commerce. E no caso, eu vou mostrar para vocês aqui os ajustes gerais, né? No sentido de para que funcione corretamente o cálculo de frete. Primeiramente, você vai precisar definir corretamente o endereço da loja, né? Para que funcione ali, para que ele utilize esse endereço para poder calcular, né? Com base na origem e destino, né? Eu particularmente defino os países específicos que eu vendo nas lojas, então eu sempre deixo o Brasil, né? No caso de vendas nacionais, né? Localização padrão do cliente, você pode definir para que funcione corretamente no plugin. É necessário definir ou por geolocalização ou por endereço base da loja. Se não definir uma localização padrão aqui, como nenhuma localização padrão, ele não vai funcionar. Então, defina sempre ou uma das opções, né? O endereço base da loja ou geolocalização. O meu eu vou deixar geolocalização. Daí, no caso da entrega, né? Tem que estar muito atento aqui no sentido de definir os meios de entrega por regiões. No caso, aqui sempre o e-commerce define uma região padrão, que é o Brasil, né? Mas você pode definir, por exemplo, região sul, sudeste, enfim, e definir os meios de entrega. No caso, deixa eu mostrar para vocês aqui no caso do Brasil, né? Que é o meio de entrega geral. Eu defini, por exemplo, no Brasil, Paraná, Brasil e São Paulo, Brasil, né? Por padrão, ele vem em Brasil, né? Ele vem assim, Brasil. Mas eu particularmente deixo como que no caso do Brasil ele vai englobar todos os estados do Brasil. Mas eu vou deixar aqui Paraná, que não é obrigatório, você pode deixar Brasil também, e São Paulo, que vai ser os dois fretes que eu vou simular para vocês, né? E no caso, você precisa adicionar os meios de entrega para essas regiões, né? Então, no caso está o PAC aqui, que eu defini, o SEDEX, SEDEX 12 e frete grátis, né? Para todo meio de entrega ele tem uma limitação relacionada ao tamanho que ele suporta, no sentido dos pacotes, né? Os pacotes realmente pacotes físicos, né? No caso, a altura mínima dele tem a mínima e a máxima, né? Mas aqui você define os padrões relacionados ao teu contrato, né? Se você tiver um contrato com correio ou convencional, você pode manter esses padrões. Sempre ele tem algumas opções que você pode renomear aqui se você quiser, colocar um nome que você queira, né? No caso dos correios aqui, né? O CEP de origem, ele está pegando aqui no caso o CEP de origem da minha loja. Se você quiser definir outro, por exemplo, vamos dizer que você tem que ao invés da tua loja física, ele pegue no teu estoque lá, que é em outro local, né? Você pode definir o teu CEP do teu estoque, né? Enfim.
classes de entrega. Basicamente, se você definir uma classe de entrega específica, você pode setar aqui que esse meio de entrega é válido somente para, no caso, produtos que estejam relacionados a essa classe de entrega. Então você pode setar aqui também, no caso eu tenho a padrão aqui, né? Mas qualquer classe de entrega ele vai entregar para todas as classes. No caso, é indiferente de qual classe está setado no teu produto, ele vai entregar para essa classe, né? Dias adicionais você pode setar também, caso você tenha, sei lá, um período que você faça ou a separação no produto, algo assim que você precisa contar dias adicionais, você pode considerar aqui, né? Daí tem algumas configurações relacionadas ao correio que você pode dar uma pesquisada aí. Eu não vou aprofundar muito. Tipo de serviço convencional, daí tem também corporativo, caso você tenha, você pode colocar teu login do Correios, né? Enfim, dá para fazer bastante coisa. Enfim, aí basicamente é necessário definir esses parâmetros para que funcione corretamente, né? No caso que você não tenha, tipo, vamos dizer que esses meios que eu defini, as regiões que eu defini, vamos dizer que o cliente não consiga, ou a região que ele está não é atendida por aqueles parâmetros. Você pode colocar aqui nos locais não cobertos por suas outras áreas de entrega, outros métodos de entrega, para talvez o cliente entrar em contato, para a gente, no caso, colocar uma taxa fixa. Enfim, dá para definir aqui com base no caso, em outros meios de entrega. Para que, por exemplo, que apareça alguma coisa para o teu cliente, não apareça aquela mensagem, não há nenhum método de entrega, né? Enfim, mas tem que sempre definir para que esses que não se encaixam nesses escopos tem que entrar em alguma coisa, né? Então, basicamente é isso. Aqui define as classes de entrega, né, do e-commerce, que você pode definir várias se você quiser, mas vale mais para você classificar dentro do produto, né? E enfim, basicamente é isso. Nessa parte aqui de configuração inicial do e-commerce, quando você instala o plugin do Correios. Em produtos, a parte mais importante, né, é a parte de você definir o peso do produto na aba entrega, né? Você tem que definir. Aqui eu coloquei o peso é definido em quilogramas. Aqui você pode alterar o padrão, mas particularmente o e-commerce vem com padrão quilogramas. Caso que o produto pese menos que 1 kg, você pode definir por 0 ponto, daí a quantidade de gramas, né? E as dimensões você define aqui com, no caso, os centímetros, né, de cada medida. Pode ver que ele utiliza comprimento, largura e altura, né? Então você tem que definir nessa ordem aqui para que funcione corretamente. A classe de entrega, como eu comentei com vocês, eu tenho a padrão aqui, mas eu posso setar em uma classe de entrega também, que ele vai englobar naqueles métodos que estão definidos para o Paraná e para São Paulo, né? Enfim, aí a princípio tem que sempre setar esses dados para que funcione corretamente. E no caso, agora a gente vai configurar o plugin em si, né, do Valdir. O Valdir comentou que não estava com muito tempo para manter, né, mas eu estou pensando em começar a ajudar ele para a gente conseguir talvez fazer alguns ajustes, mas assim, o plugin funciona corretamente, é só configurar corretamente o e-commerce que vai funcionar, né? Sendo bem franco, assim, é algo que se você tiver tendo algum problema, verifique sempre o log do desenvolvedor aqui o console, no caso, né, do desenvolvedor, para ver se não está gerando nenhum erro no console, entendeu? Para ver se talvez seja algo que esteja faltando no teu servidor, ou ajustar algum limite de timeout, né, que às vezes os servidores externos demoram um pouco mais para responder. Então, às vezes é necessário fazer esses ajustes, né? Mas verifique sempre o log também do teu e-commerce para ver como ele está gerando. Habilite o WP Debug, né, através aqui do WP Config. Sete aqui o WP Debug para True, né, para você conseguir verificar os erros que estão acontecendo, né?
E uma dica bem simples também, ó, verifique o tamanho que o correio, que os correios, basicamente quais são os tamanhos que eles suportam para você enviar uma mercadoria através deles, né? Aqui vou deixar esse link na descrição. Eles têm todas as informações relacionadas aos pacotes, os tamanhos, peso e afins, né? Você consegue ter essas informações aqui. Enfim, vamos lá para a configuração do plugin. Eu vou copiar aqui a URL, né? E eu tô com um projeto aqui do WordPress que eu estava fazendo um teste, aquela loja ali. E eu já tô aqui na pasta dentro da pasta de WP Content Plugins, né? Eu vou só basicamente clonar esse repositório, né? Lá do Valdir. Se você quiser baixar o zip e também instalar através do plugins, adicionar novo lá, né? Sem problema. Aí basicamente ele já colocou o diretório corretamente na pasta, né? Esse e-commerce shipping calculator in product. E basicamente ele vai adicionar para nós agora aqui na parte de configurações, produtos, entrega, desculpe. Ah não, eu acabei esquecendo de ativar o plugin, né? Daí não vai funcionar mesmo. O commerce, configurações, aí produtos, aí ele já vai começar a dar o aviso aqui, né, que já está ativo, né? Até tem uma opção para você doar lá para o Valdir, particularmente eu acho que é bem válido, né? O cara se esforçou aí para entregar essa funcionalidade para nós, que é muito útil, então caso vocês queiram podem doar para ele lá. Aí no caso ele vai ter essa opção de calculadora de frete na página do produto. Você pode definir aqui mostrar calculadora, né? E onde mostrar a calculadora ele define aqui com base em algumas tags do HTML lá do e-commerce, né? Ou por shortcode, você pode definir o shortcode em qualquer outro lugar, né? Caso você esteja criando o seu próprio código lá, enfim. Você pode personalizar algumas coisas aqui relacionadas a cores, botão, né? Enfim. Vou salvar aqui. E no caso a gente vai voltar lá para a loja, né? Como eu comentei com vocês ali, vocês perceberam que eu defini no óculos de sol as informações relacionadas ao peso e afins, né? Então, como vocês podem perceber, ele já habilitou aqui, né, a opção de cálculo de frete, né? Vou definir aqui colocar um outro frete aqui, um outro CEP, desculpa. Calcular. Como vocês podem perceber, ele funciona corretamente. Já buscou aqui os itens, né, de SEDEX, enfim. A estimativa de entrega você pode definir, no caso, lá na configuração dos meios de entrega, em cada região, né, em cada região da entrega. Então, eu particularmente defino só no PAC para ele mostrar aqui a quantidade de dias que ele vai demorar para entregar, né? Eu vou simular aqui, por exemplo, um CEP de São Paulo agora. Vou pegar aqui a rua 2 de fevereiro. Olha, ele trouxe aqui perfeitamente, funcionou corretamente. Deixa eu pegar um CEP de Minas Gerais agora aqui, que ele não está na região que eu defini, né? Então, em teoria, ele não deve aparecer nada disponível para nós. Tá buscando aqui, ó. Por incrível que pareça, ele mostrou, eu não sei porquê, né? Pode ser que ele esteja englobando aqui ou essa região atende, né? Eu não lembro se eu defini Brasil lá, mas enfim, ele mostrou aqui, né? Deixa eu verificar aqui no caso, se eu for
pro carrinho, se ele vai continuar aparecendo. Ele continua aqui mostrando normal. Na verdade ele acaba utilizando como referência aqui a cidade, né? Então, esse é um problema, né? Ele acaba utilizando aqui se eu definir a cidade como Paraná, a cidade não, desculpa, o estado, né? Ele vai me mostrar aqui essas opções de entrega. É algo que é um problema aqui do e-commerce, pelo que eu percebi. Então, como vocês podem perceber, por exemplo, esse aqui é um CEP de Minas Gerais, pelo fato de eu ter definido o estado do Paraná, ele entrou dentro do nosso escopo ali, né? Particularmente eu acho que é um problema. Tem alguns plugins, se eu não estou enganado, que eles ocultam essa opção aqui e setam automaticamente, né? Então acho que seria uma solução para esse problema. Particularmente eu utilizo um plugin lá que ele, ao invés dele mostrar esses campos aqui de país, estado e cidade, ele só mostra o CEP, né? Então já iria resolver esse problema. Daí ele ia setar automaticamente e iria englobar, no caso, nossas regras lá, né? Enfim, então basicamente é isso, pessoal. Esse vídeo basicamente serviu só para mais esclarecer algumas dúvidas relacionadas à configuração do plugin, né? Enfim, para que ele funcione corretamente. E é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que a gente vai esclarecendo.